Pessoal, como diz o título, o Ferreirinha vem aí. Queria agradecer demais a você aí que é inscrito, você que tem deixado o like pra gente, tem confiado nas notícias que a gente tem passado. Muito obrigado de verdade, vocês fazem muita diferença aqui no canal, né? Cada um que tem participado de alguma forma, deixado like, deixado pergunta, deixado notícias também, né? Porque aquela parte de mensagens ali é para notícia também. Então obrigado de verdade, vocês fazem a diferença aqui. Hoje nós temos bastante informação importante, vamos falar de São Paulo e W Torre, né? São Paulo que fechou um contrato aí com essa construtora, a mesma que fez o estádio do Palmeiras, que fechou contrato com o Santos recentemente. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? São Paulo que assinou esse contrato aí para uma reforma no Morumbi para até 85 mil pessoas. Nós vamos dar mais detalhes aqui. Quero falar também a respeito do Marlon. Vamos falar também do Wellington Rato aí, que deve receber uma proposta aí. Tá pipocando o pessoal da Arábia Saudita aí mais uma vez, né? O Alan Franco deixou a gente preocupado. Vi uma notícia hoje no Twitter que deixou a gente preocupado. Depois eu vou ler aqui de um jornalista argentino, né? O Independiente que está investindo aí. Então nós vamos falar sobre isso daí. Queria pedir para você mais uma vez deixar aquele like pra gente, curtir o canal, né? E você que não conhece o canal, nunca assistiu, fica até o final. Tenho certeza que você vai gostar, vai deixar aquele like pra gente. Pessoal, W Torre, empresa que construiu o estádio do Palmeiras, né? Acabou de assinar um contrato com o São Paulo. Isso saiu em vários canais aí, inclusive no GE e no UOL. Então o São Paulo fechou um contrato aí com a empresa que construiu o estádio do Palmeiras. A gente sabe que é uma empresa complicada. A gente sabe que a Leila não é confiável, né? Mas ficou uma pendência aí, uma dívida de 128 milhões da W Torre com o Palmeiras. E quando a W Torre foi fechar contrato com o Santos agora, recentemente, na metade do ano, a Leila alertou o Santos nessa questão aí, que eles são complicados. Eles não conseguiram construir o estádio do Palmeiras com recursos próprios. Eles fizeram vários empréstimos e não honravam com os empréstimos. Então é perigoso, né? É perigoso. Espero que o São Paulo faça um contrato importante, mas que dê transparência nesse contrato, que não faça um contrato de risco com o São Paulo, né? O São Paulo que tem uma dívida grande já. São Paulo não pode entrar em mais dívida, ficar devendo no mercado. Então espero que o Casares e a diretoria do São Paulo tenham feito a coisa correta. O São Paulo que tem dado feito algumas coisas positivas, mas tem feito algumas outras lambanças, como foi o caso do Caio Paulista, né? Foi uma coisa amadora que aconteceu. Então a gente fica muito alerta, a gente fica muito preocupado. Parece que uma parte da diretoria trabalha sério e a outra parte trabalha de forma amadora. Então a gente não sabe o que esperar disso aí. Principalmente se tratando de W Torre, que é uma empresa complicada. Mas nós vamos dar notícia aqui de qualquer forma, né? Esse contrato aí prevê capacidade do estádio para 85 mil pagantes, para 20 mil, com 20 mil lugares aí para shows, né? Então a capacidade subiria para 100 mil, no caso de 85 mil pagantes para assistir jogos de futebol, mais 20 no anfiteatro para shows, né? Como a gente tinha noticiado até outro dia mesmo, né? Tinha trazido uma informação, um vídeo aqui, através da Andrade Gutierrez, em 2011, que o São Paulo previa aí um contrato para construir hotel, construir uma área de anfiteatro, e coincidiu, né, hoje com essa notícia aí. E faz acho que poucas semanas que eu coloquei esse vídeo aí, falando, não custa nada a gente sonhar, e realmente saiu, né, do papel e foi assinado um contrato. E aí vai ter um estacionamento, prevê também um estacionamento aí para 2.000 veículos, né? Então, além do naming rights que São Paulo vendeu, então vai casar essa construção, né, essa reforma com o nome novo do Morumbi, Morumbis. Enfim, várias coisas positivas, pelo menos até agora, positivas acontecendo a favor do São Paulo. Espero
que o São Paulo, mais uma vez eu repito, que o São Paulo faça a coisa correta com relação a esse contrato aí, que tenha transparência. A gente sabe que a transparência da diretoria do São Paulo não é 100%. Haja vista a venda do Thiago Couto para o Sport, que até agora ninguém sabe quanto valeu, quanto está saindo, quanto está chegando de dinheiro para o São Paulo, né, do Thiago Couto. Então precisa de transparência, o torcedor do São Paulo precisa saber onde está sendo investido, o que está sendo investido, porque é o torcedor do São Paulo que banca tudo isso aí, né, que consome os produtos, que vai no estádio, que assina a questão do plano sócio-torcedor. O São Paulo maneja financeiramente isso daí, informa o torcedor vai lá e banca, o torcedor vai lá e compra produto, né? Agora vão lançar camisas novas da New Balance, o torcedor do São Paulo vai lá e compra e lota o Morumbi e espera o ônibus na entrada do estádio. Enfim, o torcedor banca tudo isso aí. Então o São Paulino precisa de transparência da diretoria. É claro que o torcedor fica feliz com essa informação de reforma, né? O São Paulo vai ter aí praticamente o maior estádio da América Latina. Um estádio reformado, com muitas partes novas. É maravilhosa a notícia. Só que nem tudo são flores, né? A gente sabe que nesse transcorrer, nesse percurso, né, que vai até 2030, a reforma, pode acontecer várias coisas. Então, a gente fica feliz por um lado, mas a gente tem um pé atrás, porque a gente sabe como funciona a cartola no futebol, e o forte do São Paulo ainda não é transparência, infelizmente. Né? O São Paulo que vai fazer essa reforma aí, então, no contrato ainda, pessoal, consta que não será vetado, no caso de shows, quando tiver jogos do São Paulo. Isso está em contrato, não poderá ter shows em dia de jogos, né? Então é uma informação também importante. E a empresa tem até 6 meses para apresentar um projeto de reforma, e em contrato também consta que os recursos devem ser levantados pela W Torre. Então, o São Paulo, espero que não tenha prejuízo, porque quando está no meio da obra, não pode acontecer coisa errada para o São Paulo não ter que arcar com nada. Tem que ser um contrato bem amarrado para não ter problema. Pessoal, vamos falar aqui do Wellington Rato agora, tá? O Wellington Rato aí, que renovou o contrato com o São Paulo até 2026, recentemente, né? Tá feliz no São Paulo. São Paulo tem um ano cheio, tem um ano de competições intensas, precisa de elenco, precisa de um time forte. O Rato é um jogador importante, não é aquele jogador velocista pela direita, não é aquele jogador que dá profundidade que o São Paulo precisa, mas é um jogador de esquema, já falei isso aí, é um jogador de esquema. O São Paulo antecipou o seu contrato exatamente para, no caso de venda, o São Paulo tem um lucro maior em cima, né? O São Paulo não antecipou o contrato, a assinatura de contratos de Luciano, de Wellington Rato e de outros jogadores à toa. São Paulo antecipou para poder ganhar mais numa futura venda, como é o caso do Rato agora. Se o Rato for vendido, está pintando aí uma proposta da Arábia Saudita de 20 milhões de reais. Espero que o São Paulo não venda o Rato também, né? O São Paulo não pode se desfazer de jogadores que são jogadores que fazem parte dos planos do Dorival Júnior. Já falamos ontem, jogadores que são dispensáveis, que estão naquela lista de 10, 11 jogadores, ok, São Paulo precisa vender, precisa emprestar, né? Mas jogadores que fazem parte do grupo, São Paulo não pode vender, porque a adaptação de outro jogador, São Paulo vai precisar repor. Mesmo com o Eric chegando, que é da mesma posição do Wellington Rato, são jogadores com características diferentes. Então o Dorival precisa de um jogador como o Wellington Rato, que bate muito bem na bola, que tem a bola parada muito forte, escanteio, falta, além do que ele tem um chute forte e virada de bola muito boa. É diferente do Eric. O Eric, ele tem uma puxada de contra-ataque mais rápida, ele faz gol de dentro da área, não faz tanto gol de fora, é diferente do Rato. Então são características diferentes que o Dorival vai adaptar conforme o jogo.
Não podemos perder o Wellington Rato. Agora vamos falar do Alan Franco, galera. Alan Franco me preocupou um pouco, né? Surgiu uma notícia hoje aí, eu li no Twitter essa notícia de um jornalista argentino. Vou até ler aqui para vocês em espanhol, depois a gente dá uma conversada em português. Diz o seguinte, ó, o Twitter que eu li. Isso do Nahuel Ferreira, tá? Jornalista argentino. Hay acuerdo total entre Independiente e Alan Franco. El mismo es por un contrato de un mínimo de 3 años. El club está dispuesto a comprarle parte de su fija, pero por ahora São Paulo se mantiene firme en no querer liberarlo. El defensor pressiona fuerte para volver ao Rojo. Ou seja, o que dá para entender aqui é o seguinte, muito bem, é que o São Paulo, que há um fechamento entre Alan Franco e Independente, financeiramente, e que o São Paulo está fazendo força para ele não sair, mas que ele está forçando a saída para voltar para o Independente. Essa informação que chegou hoje, através do Twitter, vou até colocar a foto dessa informação aí, escrito em espanhol, em castelhano, para a gente ter certeza do que chegou, né? Então é uma notícia importante, uma notícia que preocupa, porque vem da Argentina e a gente, mais uma vez, diz, né? Não podemos perder jogador nessa altura do ano. Estamos começando o ano praticamente 2024. Vamos começar aí 3 de fevereiro. Dia 7 de janeiro já tem a pré-temporada. Não dá tempo da gente repor a peça. São Paulo que, volto a dizer, tem Arboleda e Ferrarese que vão ser convocados pelas respectivas seleções. Não vão estar boa parte do ano no São Paulo, porque tem Copa América. E o São Paulo vai ter o Alan Franco, o Diego Costa. E o São Paulo não pode perder zagueiro nessa altura. Então é preocupante essa história aí. Queria saber a opinião de vocês a respeito. São Paulo, lógico, não quer se desfazer do Rato e não quer se desfazer do Alan Franco. Mas o valor não é tão alto, galera. Né? O valor do Alan Franco é de 8 milhões. Então eu acredito aí que o São Paulo deveria fazer jogo duríssimo com o Independiente. Não deixar sair nesse momento. Bom, vamos falar do Ferreirinha aí, galera. Ferreirinha, que está chegando no São Paulo, né? As partes já entraram num acordo. São Paulo chegou no que o Grêmio queria, 8 milhões de reais. Foram feitas algumas reuniões, teve reunião até hoje, né? Tá pendente aí, pelo que eu vi, a única coisa que está pendente são luvas de intermediação e forma de pagamento. É o que falta para fechar. O resto está tudo fechado. São Paulo já chegou nesses valores aí que o Grêmio queria. Não tem mais... acredito que não existe mais volta, né? O Ferreirinha deve ser anunciado como jogador do São Paulo aí até domingo, acredito. Estão sendo feitas reuniões diariamente a respeito. São Paulo foi com tudo para fechar, né? É o objetivo do São Paulo, é o objetivo do Dorival Júnior, ter um jogador pela esquerda ali, que o São Paulo precisa de um puxador de contra-ataque, um jogador driblador ali pela esquerda, né? Então o São Paulo deve anunciar o Ferreirinha aí brevemente, e aí sim partir para o centroavante, né? E esperamos que o São Paulo contrate aí um centroavante também à altura. Como eu já disse, né? Não adianta contratar qualquer centroavante para ficar no banco, como foi o caso do Erisson, que não fazia diferença quando entrava. Não fazia diferença. Então o São Paulo precisa de um jogador goleador, um jogador que entre para querer conquistar espaço, para querer jogar no lugar do Caleri, ou para fazer, de repente, aí uma dobradinha em alguns jogos com o Caleri e fazer um rodízio bom para que o elenco não sinta a perda do Caleri. O São Paulo precisa de um jogador que o São Paulo não sinta coletivamente a perda do Caleri quando esse outro centroavante jogar. Esse é o centroavante que o São Paulo precisa. Respeito de lateral esquerdo, São Paulo ainda está negociando na surdina, quieto, está analisando bem o mercado. São Paulo tem ainda o Patrick Lanza, sabemos que é jovem, vai jogar o pré-olímpico, mas tem o Wellington. Provavelmente São Paulo está negociando uma renovação com o Wellington e está de olho em algum outro lateral esquerdo. Mas o Marlon do Cruzeiro, ontem, na renovação de contrato do Luciano,
O Luciano postou algumas coisas na internet e o Marlon curtiu as postagens do Luciano, né? E deixou a torcida, boa parte da torcida aí naquela conversa e tal, né? Se o cara curtiu, não sei qual é, tá dando uma cavada para vir pro São Paulo, não sei. Fato é que, já falei do Marlon aqui, acho ele um bom jogador, não tem como fugir de números, o Marlon foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasil esse ano, é um bom jogador sim, se viesse pro São Paulo, acredito que ajudaria bastante nesse ano 2024. Pessoal, as informações de hoje são essas aí, espero que vocês tenham gostado, curtido, deixa aquele like pra gente aí, tchau!